Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria, da Rádio DPE. Está começando mais um programa Entrevistas DPE e hoje o assunto é um assunto que preocupa o estado de Roraima, mas é um assunto também que deve prever aí uma programação, uma preparação para esse período de estiagem que Roraima já começa a sentir, já começa a enfrentar, assim como outros estados da região norte do país. E para conversar sobre esse assunto, já está aqui comigo, na verdade, no nosso estúdio, o Major Emerson Gouveia Lima, que é chefe de gabinete do Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Roraima. É um nome grande, uma responsabilidade grande também, né, Major? Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos os ouvintes e aos parceiros aqui do estúdio. Então, estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida, né, e passar as demais informações de caráter bem pertinente à sociedade para esse período que está se avizinhando. Major, a gente já começa a observar também em outros estados, já virou notícia nacional também as queimadas na Amazônia, começando ali então pelo estado do Amazonas e proximidades também. Essa fumaça já chegou lá para a região sudeste, sul do país, e Roraima também está dentro desse círculo, né, aí da Amazônia que possivelmente pode chegar a ter as queimadas como teve final do ano passado, início desse ano, nesse período seco que nós chamamos aqui no estado de período de estiagem. E eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Até para relembrar do final do ano passado, início desse ano. A gente enfrentou uma das piores secas já aqui em Roraima, histórico. Isso pretende acontecer de novo ou de forma mais grave ainda? O que a equipe, né, juntamente com outras secretarias, outros órgãos e instituições do estado de Roraima já tem preparado, já tem previsto? Bom, é importante lembrarmos, né, que nós aqui de Roraima passamos por um período de tranquilidade, né? Passamos 4 anos sob a influência do fenômeno climático Laninha, que para nós faz com que a estiagem ela não se estenda tanto e também aconteça alguns períodos de chuvas dentro da parte que a gente chama de verão, nosso verão Macuxi, né, que compreende o período de setembro até meados do mês de abril. Né? E o que tem acontecido então é que nós não havíamos sofrido tanto com relação ao calor, que é o que a gente sente literalmente na pele, e a falta de água e consequente incêndio florestal ocasionado por conta da necessidade de algumas pessoas em limpar seus terrenos. E isso cessou desde o ano passado, quando foi incrementado um fenômeno natural que nós chamamos de El Niño, né, que é consequência do aquecimento das águas do Pacífico, né, na faixa da linha do Equador, e que tem como consequência para nós aqui do estado de Roraima um período mais prolongado de estiagem, né, com pouquíssima quantidade de chuva, altíssimas temperaturas e baixa umidade do ar. O que, além da estiagem em si, né, que é a falta d'água, ela favorece também a ocorrência de incêndios florestais, que muitas vezes acontecem em áreas que não deveriam acontecer. Nós aqui do estado, nós temos aquela situação de autorização de queima em determinados períodos, um calendário, mas ainda, né? Exatamente, um calendário de queima que é emitido pelo nosso órgão ambiental estadual, que é a FEMAR, Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que ela, através de uma solicitação, ela analisa e emite o parecer para que aconteça essa queima controlada em um determinado período. Né? Mas isso a gente vai falar mais posteriormente, mas só terminando de relembrar o ano passado, então, desde o mês de maio do ano passado, nós já tínhamos informações de que a implementação do fenômeno El Niño já ia nos causar problemas, até porque nos demais estados da região norte e alguns da região centro-oeste já vinham sofrendo com as queimadas e a forte estiagem e consequente baixa do nível dos rios, principalmente no estado do Amazonas. E no ano passado, a partir do mês de agosto, exatamente há um ano atrás, nós já estávamos sofrendo aqui em Roraima com grande quantidade de incêndios. O nível do Rio Branco já estava baixíssimo, né? Me recordo que no mês de agosto, no mês de setembro e outubro do ano passado, foram registradas as menores quantidades de chuva de toda a medição histórica já registrada, né? Então, a gente já vinha sofrendo com a falta d'água, já tínhamos pessoal já trabalhando nas áreas rurais também do estado para poder atender essa demanda. Com isso, em setembro, nós montamos o gabinete emergencial, que culminou com a criação e a instalação da sala de situação no mês de outubro. Essa sala de situação
era composta por 16 secretarias, além do Corpo de Bombeiros, cada um com uma competência dentro dessa operação, que nós chamamos de Operação Verão Seguro, né, que era do governo do estado de Roraima, e convidamos alguns órgãos, tanto dos municípios, do estado, e outros órgãos de competência federal, como o IBAMA, o ICMBio, a Universidade Federal, FUNAI, o Exército Brasileiro, para que nos apoiassem em alguma situação que viesse a ser demandado e que nós não tivéssemos essa capacidade de resposta. Então, esse gabinete situacional ele atua dessa forma. É uma coordenação integrada para que nós possamos dar resposta às ações emergenciais que possam advir de um desastre. Até então, nós vínhamos trabalhando na questão da preparação ao desastre e, a partir do mês de novembro, já mandamos o nosso pessoal a campo, já com equipes maiores, implementadas por recursos do governo federal, para que pudessem já atuar nas ações de resposta, que seria o combate direto aos incêndios que estavam acontecendo no nosso estado. Posteriormente a isso, já nesse ano de 2024, em fevereiro, por conta da grande quantidade de incêndios florestais, a gente começou a sofrer a ação da fumaça. E aqui na capital, onde tem a maior parte da população, então aqui ficou muito mais sensível aos olhos, literalmente também, os olhos ardiam, e aos nossos pulmões, principalmente as pessoas mais idosas e as crianças que sofriam com problemas respiratórios. Inclusive, nós enviávamos quase que diariamente informes à população através das redes sociais, e nisso nós tivemos como consequência a decretação da situação de emergência em alguns municípios do estado de Roraima. Foram 9 municípios em princípio, e no mês de março mais 4 municípios declararam situação de emergência. E aí nisso, com recursos do governo federal, para poder nos auxiliar e suplementar a nossa capacidade de resposta, começamos a realizar esse levantamento das pessoas afetadas, e nisso tivemos a entrega de cestas de alimentação no município de Pacaraima, somente nas comunidades indígenas que foram muito atingidas, em princípio, perfuração de poços artesianos, escavação de cacimbas e bebedouros para os animais, dos pequenos produtores, entre outras ações que visavam dar esse retorno imediato à emergência que a população estava sofrendo. Finalizando esse período, já com as chuvas no mês de abril, a gente deu uma respirada, mas ainda assim isso teve uma consequência inédita no nosso estado, que foram as pragas e a infestação por lagarta. A lagarta atingiu grande quantidade de criadores de gado bovino, gado caprino, ali da região do Mucajaí, Alto Alegre e Iracema, então, em que foram registrados quase 7.000 gados mortos por fome. Por que isso aconteceu? A gente olhava assim a paisagem estava lá verde. Mas por que esse gado não come esse mato verde? É porque o gado ele não vai comer toda a vegetação que está lá, ele come o capim. E esse capim, que já havia sofrido a consequência da queima no período de estiagem lá, e dos incêndios, ele estava começando a brotar, estava começando a nascer, e aí a lagarta, que estava lá por conta até do desequilíbrio ecológico, ela começou a comer o alimento do gado. E aí esse gado começou a morrer literalmente de fome. Nisso, hoje nós estamos passando pelo período de inverno ainda que não pareça, A gente está vendo que o sol ali está um sol para todos, um sol bem forte e feliz ali fora, Mas a gente ainda está finalizando o nosso período de inverno, que em tese é para ir até o meio do mês de setembro, que é quando inicia o nosso período de estiagem, mas nós já estamos atentos, já estamos acompanhando o que tem acontecido no restante do país, Diariamente recebemos relatórios de monitoramento para que nós possamos nos preparar e nos antever para que pelo menos minimize os impactos de um desastre que possa advir futuramente. Existe essa troca de informações, então, com outros estados, ali, até com institutos de pesquisa, pesquisa do tempo mesmo, meteorologistas, o INPE, enfim, para prever o que pode se esperar do clima, então. Como é que compartilha essas informações com outros estados também? Exatamente. Hoje nós temos uma integração muito, muito bem forte com as outras instituições bombeiro-militar dos estados. Constitucionalmente, a Defesa Civil ela é um órgão integrante do Corpo de Bombeiros. Então, o bombeiro coordena as ações de defesa civil. A Defesa Civil é uma seção muito importante do Corpo de Bombeiros, em que nós, sempre que passamos por uma fase de operação,
a Defesa Civil passa a coordenar a operação e o Corpo de Bombeiros aí ele desce um pouquinho na questão hierárquica e ele passa a ser um dos braços de ação dessa Defesa Civil, assim como os demais órgãos e secretarias do Estado e outras vezes do governo federal, né, que destinam recursos, seja ele humanos ou materiais, para auxiliar-nos nessas ações. Então, nós temos trabalhado em conjunto com os outros corpos de bombeiro até para essa troca de informações e, recentemente, posso até citar um exemplo de que eu estive lá na Amapá, num encontro justamente sobre monitoramento climático e eventos extremos. Né? As mudanças climáticas estão em voga em todo o país. Né? Não somos só nós que estamos sofrendo com isso. O Amapá, que está um pouquinho mais distante, lá já um pouquinho mais distante, não está na mesma linha que a gente, ele já está sofrendo com a ação das queimadas desde o mês de julho, o que para a gente não é realidade. O nosso inverno é diferente da região norte. Roraima tem essa particularidade. Pela maioria do seu estado, está acima do hemisfério norte. Né? Enquanto vai iniciar o período de inverno no restante da região, aqui a gente está passando pelo período de verão. E muitas vezes isso a gente passa como experiência de que para vocês agora está iniciando o período de queimadas, para a gente está finalizando. Né? Então a gente troca essas informações, a gente troca as experiências, né? Muitas das coisas que nós temos aplicado aqui a gente tenta buscar em outras fontes e vendo que deu certo, né? E em relação ao acompanhamento do monitoramento climático, não tem como a gente trabalhar sem esses órgãos, né, que fazem a pesquisa. É o INPE, né? É o INMET, é o CEMADEM, que já tem a sua expertise, já tem uma base montada e instalada e que eles, né, nos municiam com as informações necessárias para que nós possamos atuar, né, de uma forma correta e condizente em determinado local e com a quantidade necessária de pessoas e recursos para poder, pelo menos, minimizar o impacto de um desastre que possa vir. São tragédias climáticas mesmo que, aliás, vem impactando o mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro sofre com essa questão ambiental, já é um problema mundial, é um problema que vem sendo discutido, inclusive, por organizações, né, mundiais, nessa preocupação mesmo com o meio ambiente, e tudo está ligado, né? Tem muita gente que não imagina, mas a seca que acontece aqui influencia no clima em outro continente e vice-versa, né? Eu até vi ano passado, a última estiagem, a situação que estava o deserto do Saara, e aí eu estava vendo a pesquisa de que aquela poeira vem para a Amazônia, enfim, é tudo conectado, e a gente tem que se preocupar com isso. É um tema, assim, atual, aliás, muito atual, e que requer atenção de todos. E neste momento em que a gente começa a sentir esse grande calor, né? Eu digo isso porque se você for ali fora agora, né, debaixo do sol, esquenta muito rápido, assim, já incomoda rapidamente. E diante de tudo que o senhor falou, que foi realizado, né, na última estiagem, que foi histórica, o Rio Branco registrou o menor nível desde que começou a ser ali registrado historicamente. O que se prevê agora, né? É uma situação diferente? Ou vão continuar com a mesma operação, agindo da mesma forma? Ou tem alguma novidade já com base naquilo que foi experimentado na última estiagem? Desde o ano passado, as coisas já têm sido diferentes. Né? Normalmente, nós começamos a trabalhar com preparação para estiagem e incêndio lá no mês de dezembro. Porque, em tese, quando eu trabalhei 13 anos na Defesa Civil, antes de estar no gabinete do Comando Geral, né? Essa era uma fase entre uma estação e outra que a gente trabalhava com preparação. A gente estudava, visitava os municípios, né? Então, a gente tinha esse rito e esse tempo também para fazer isso, o que não está mais acontecendo. Então, não dá tempo, né? Porque a gente já está saindo de o verão está aqui, não era para ter acabado. Né? A mudança climática está acontecendo. Né? Então, já agora, a gente já tem que iniciar o período de ir a campo, fazer o levantamento de riscos, as pessoas que possam ser afetadas, já para que quando inicie, né, de fato, o desastre, nós já estejamos preparados, né, para poder ter esse desastre, mas que ele não afete tanto a população. Logicamente que a mãe natureza é que manda, né? Se ela trouxer uma intensidade muito grande desse desastre, a gente vai tentar minimizar, mas infelizmente ele vai acontecer. Por que eu falo isso? Né? Nós temos um dos nossos melhores centros de monitoramento no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o que tem acontecido agora? O Pantanal está queimando. Inclusive, nós do Corpo de Bombeiros também íamos enviar apoio ao Mato Grosso do Sul,
né, para poder auxiliar no combate aos incêndios do Pantanal. Mas só que lá também agora iniciaram os períodos de chuvas, então deu uma retraída. Amenizada, e isso amenizou. E aí nós, então vamos guardar os nossos recursos e utilizar quando for necessário. Né? Só fazendo novamente esse link de que os corpos de bombeiros eles têm se integrado e têm se auxiliado nos últimos anos. A gente tem mantido essa forte ligação. Então a mudança climática ela tem acontecido e a gente espera que nesse ano, o interessante é você estar preparado para o pior, né? Que a gente fala treinamento difícil, guerra fácil. Né? Se você se prepara para o pior, então quando chegar alguma situação adversa, você trata da forma que tem que tratar como se fosse pior. E aí você vai vendo que se for pior, então você já está preparado. Se for menos pior ou mais tranquilo, ameno, né? Mais ameno, eu tento não falar mais tranquilo ou menos pior, porque não tem desastre menos pior, né? Desastre é ruim para todo mundo. Então a gente consiga tratar e dar a melhor capacidade de resposta à sociedade, né, para que ela não sofra tanto. Rápido e eficaz, né? Exatamente. A gente fala aqui da situação capital que você falou até anteriormente, que fica mais visível ao governo, às instituições, porque aqui estão centralizados os órgãos públicos, os profissionais, a população, o maior número de população. Então, notavelmente se questiona mais respostas do governo quando se chega à capital, né? Mas no interior sofre sempre, né? Eu acho que o ano inteiro, quando não sofre com o verão, com o período seco, sofre com o período chuvoso, com o inverno. E por isso vocês estão em ação o tempo inteiro, porque quando não é seca, tem que dar conta ali de salvar as pessoas dos alagamentos causados pelas fortes chuvas. E nesse período, né, de seca, como é que chega, assim, de fato, às comunidades indígenas? Como é que chega ali a população ribeirinha para atender com esse socorro, né? Tanto da questão das queimadas ali que aconteceram, também de Pacaraima, Bonfim, na região indígena ali, quanto também aos ribeirinhos pela falta de água, às vezes potável, né? Ou outras regiões, outros municípios. Perfeito. Estava pensando justamente nesse detalhe, né? Como é que nós fazemos para prestar socorro a essa população? Né? Primeiramente, a gente tem que fazer aquele nosso trabalho formiguinha, né? Que consiste nessa primeira etapa, do nosso trabalho de preparação e prevenção, é justamente nossos militares, juntamente com alguns brigadistas ou outras instituições, irem em sede a sede de cada lote. Né? Ano passado nós fizemos isso, foi muito válido, né? Realizamos ações de prevenção com outras instituições também, como a FEMAR e o próprio IBAMA, para que a população tenha consciência, né, de que em determinado período não possa atear fogo. Né? E quando for fazer, que chame aquelas autoridades que possam dar aquela segurança para que o fogo não fuja ao controle. Né? Porque nós sabemos que o fogo, em muitas das ocasiões, de fato, o fogo é necessário. Né? O produtor ele precisa roçar, ele precisa queimar para limpar seu terreno. Só que isso não precisa e não pode acontecer de uma forma aleatória e ao acaso. Tem que ter todo um procedimento. E esse é o trabalho que nós temos realizado desde o ano passado, que foi muito importante, porque senão as coisas poderiam ter sido bem piores, né, com relação à fumaça e aos incêndios, né, que conseguimos ir em muitos, foram mais de 9.000 ações, né, de orientação e prevenção para a população roraimense. Agora, com relação ao socorro, né, já é outra fase, né, já é na fase de prevenção, já é fase de resposta. A essas pessoas que já foram orientadas, né, já são devidamente também capacitadas a nos chamar. Né? Nós também mantemos bases itinerantes. Uma orientação prévia, exatamente, né, recebe um cardzinho de qual telefone acionar. Hoje em dia, quase todo lote tem uma internet, ou seu vizinho tem uma internet que pode contactar o Corpo de Bombeiros. Né? Sempre que tiver alguma situação de emergência, mesmo que não seja de incêndio ou qualquer outra, você pode contactar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 ou do contato do celular que tiver lá no card que a população vai estar recebendo. Bom, de qualquer forma, os ribeirinhos é uma situação à parte. Né? Nós sabemos que o deslocamento até a região do Baixo Rio Branco, ela demanda uma logística de pessoal, de material e de tempo muito grande. Né? O governo do estado, justamente com as suas secretarias, inclusive o Corpo de Bombeiros, tem periodicamente enviado, né, equipes de saúde, né, de alimentação, de trabalho de bem-estar social, que no caso é a CETRABS, para poder atender esses ribeirinhos. E já fazemos também esse levantamento de riscos.
Hoje nós temos uma companhia em Caracaraí e em Rorenópolis, companhia de Corpo de Bombeiros, nesses 2 municípios, que também tem o conhecimento dessa população, de onde eles ficam e quais são as suas necessidades, né, quais são os riscos que elas sofrem, para que possam nos embasar com informações e sempre que houver alguma necessidade de atendimento e resposta, a gente já saber para onde que vai enviar e qual a quantidade. Só para... Você falou do número do 93, eu dei uma pesquisada aqui rapidinho. Graças a Deus a internet, né? E o computador hoje ajuda a gente a trazer informações. Esse número aqui, então, é do WhatsApp, 984066201. 6201. Pronto, anota já aí os 193, né? Que é a ligação ali de urgência e emergência. E se você não tem, às vezes, a rede de celular mesmo, né? De telefone, de telefonia, mas consegue ali um Wi-Fi no vizinho, ou mesmo tem internet ali, dá para fazer essa ligação, ou mesmo mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Desculpa estar interrompendo, mas caso o 193 tenha apresentado algum problema e você não conseguir, você pode ligar para o 190 também, que é o telefone da Polícia Militar. Aí eles fazem essa conexão. Isso, hoje nós trabalhamos integrados dentro da nossa CIOP, né? Que é o Centro Integrado de Operações. Então, estão todos aqui numa salinha também. Então, caso não esteja funcionando a central do Corpo de Bombeiros 193, pode contactar a 190, passar a sua emergência, que eles vão repassar para nós, para que possamos atender da melhor forma possível. E lembrando, é o 984066201. Nesse número de WhatsApp aqui, pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e pedir ajuda, né? A gente fala desse período de início aí das secas, inclusive eu lembro que desde a infância, né, chamam esse período aí de agosto para setembro como as últimas chuvas, que são as chuvas do caju, que é as chuvas que antecipam o período de caju aqui em Roraima. Então, todo mundo já sabe que chega esse período e está no fim das chuvas, mas a gente já sente esse grande calor, né? Esse grande impacto. E em relação à questão do Rio Branco mesmo, ano passado a gente teve uma das secas mais graves, o nível do rio baixo, né? Se prepara também o Corpo de Bombeiros para este momento que o rio pode voltar a secar? Eu até vi umas notícias aí dizendo que pode de vez assim, piorar, né? Ser pior do que o ano anterior em relação aos últimos 20 anos. Quando o rio seca, que preocupação isso traz realmente para as equipes, né? Que ações que se pensa em se fazer neste momento? Bom, nós trabalhamos em conjunto com a CAER, que é a nossa companhia de abastecimento de água e esgotos, né, saneamento de Roraima. No ano passado, nós atingimos a segunda menor cota do nível do Rio Branco da história, né, perdendo somente para o ano de 2015, em fevereiro, né, que chegamos ao nível negativo de menos 54. Salvo engano, esse ano foi menos 27, né? Então, a gente trabalha em conjunto com a CAER. A CAER tem esse levantamento, tem realizado desde o ano passado um trabalho para que não seja ocasionado um racionamento na cidade, né, além dos outros municípios. Infelizmente, a logística para transporte de água é algo bastante dificultoso. Em Pacaraima, temos um caminhão-pipa da CAER que faz o abastecimento quando não há o represamento das águas que possa ser abastecida à população, e já nas outras localidades fica um pouco mais complicado. Né? Tanto que nas situações de emergência nós também solicitamos ao governo federal recursos para poder implementar o fornecimento de água potável à população. E algo bastante difícil para nós é conseguir empresas qualificadas para fazer esse transporte. As regiões mais afetadas são principalmente as do norte do estado, regiões caracterizadas por serem bastante íngremes, né? Regiões de montanhas, comunidades indígenas isoladas. Mesmo assim, nós realizamos o trabalho, a forma de como vai ser feita essa entrega de água potável para que a população não sofra a falta d'água. Infelizmente, a logística ela é bastante complicada, mas nós temos trabalhado no acompanhamento e monitoramento juntamente com a CAER. Né? Se eu falo desses municípios ali, Iramutã, Pacaraima, a Majaria ali também nas comunidades indígenas. Isso não deixando de falar que no ano passado a gente teve problema de abastecimento também nos municípios do sul do estado. Balizo, a represa secou, Caroeba também teve problemas. No entanto, a perfuração de poços é menos complicada ou mais tranquilo, né, nesses municípios, o que não ocorre nessas localidades mais longínquas e de mais difícil acesso que é do norte do estado. De qualquer forma, montanhas, a gente... como o senhor falou, exatamente, né? Até carros sofrem para chegar, né, em algumas localidades somente por via aérea.
Então, a logística é um pouquinho mais complicado. Mesmo assim, nós tentamos atender a todas aquelas que sofreram pela falta de água potável, né, com menos dificuldade no município de Pacaraima, porque tem alguns cursos d'água na região debaixo da serra e que nós temos um caminhão-pipa da CAER para atendimento a essa população. Então, na Operação Verão Seguro já tem essa estratégia estabelecida. Exatamente. Eu estou conversando agora com o Major Emerson, que é chefe de gabinete, né, do Comando do Corpo de Bombeiros. Ele está explicando aqui para a gente todo esse trabalho que é desenvolvido, né, pelo Estado, não só pelo Corpo de Bombeiros, mas em parceria com outras secretarias, coordenados, então, ali, como o senhor falou, pela Defesa Civil. Né? Vamos falar um pouquinho da Defesa Civil em relação também a treinamento que a Defesa Civil traz até para a população, né? Que são chamados... Brigadistas. Isso, os brigadistas. Tinha sumido a palavra na minha cabeça. Mas os brigadistas, eles são também preparados para atuar nesse momento, né? Ali nesse perigo mesmo, assim, de causar incêndios, né? Como é que funciona para alcançar também essa população, capacitar esses brigadistas, né? A população civil? Bom, os brigadistas eles servem de um apoio muito importante para a gente. Nós temos o efetivo, de certa forma, reduzido e não temos batalhões e companhias em todos os municípios do estado. Mas as prefeituras, elas precisam ter as suas defesas civis municipais. Elas podem realizar a contratação de brigadistas, assim como o estado também tem feito através da FEMAR. Né? O corpo de brigadistas de cada município ele é treinado e capacitado por militares do Corpo de Bombeiros que estão como efetivo da Defesa Civil. Então, isso nos deixa muito tranquilos, porque eles passam por todo um processo seletivo, né, uma capacitação tanto de conhecimento teórico quanto prático. E, às vezes, o brigadista ou o candidato ele acaba não sendo aprovado. E isso é bastante importante, porque em outras situações no passado, nós já tivemos brigadistas que, durante a ação, né, tiveram problemas físicos, tiveram problemas súbitos de saúde e que, na época, nós não contávamos com um corpo tão completo, estruturado, né? Exatamente para prestar essa capacitação e também fazer a seleção, inclusive com exames físicos e de saúde. Hoje nós temos, né, geralmente nós treinamos 20 a 30 brigadistas por município e quando há necessidade, através de um processo seletivo que ocorre pelo governo do estado através da FEMAR, contratamos e implementamos dentro inclusive das próprias guarnições do Corpo de Bombeiros, tem um comandante de guarnição e, por vezes, o Corpo de Combatentes é composto por brigadistas. Nos demais municípios nós tentamos fazer da mesma forma. Alguns brigadistas têm vínculo também com o IBAMA, então isso para a gente é muito válido, porque eles recebem capacitação também de outra instituição e também colabora com a mão de obra do Corpo de Bombeiros, dos municípios, e para aquele brigadista, né, é importante para que ele tenha uma renda contínua também durante o ano. Porque se está queimando, se está tendo alguma situação de calamidade ou de emergência, ele não vai conseguir trabalhar na sua roça. Então, acaba sendo uma via de mão dupla. A gente ajuda a sociedade, a comunidade, através da contratação de brigadistas, e ele nos ajuda prestando a sua mão de obra, que é bastante qualificada e muito importante nas nossas ações de resposta. E como é que funciona, na verdade, a estrutura física, né, do Corpo de Bombeiros? Que equipamentos, que ambulâncias, carros-pipas, aqueles carros de resgate, socorro. O que dispõe hoje o Corpo de Bombeiros? Hoje o Corpo de Bombeiros dispõe de caminhões que nós chamamos de ABTs, autobomba-tanques, caminhões compostos de 5 mil litros de água que ficam nos quartéis. Hoje nós temos 2 quartéis aqui, 2 companhias aqui na capital. Uma fica no bairro Cambará, que é a Zona Oeste, e outra aqui no QCG, que é o Quartel do Comando Geral, no bairro Pricumã, próximo ao viaduto. Nós também temos corpos de bombeiros em 3 municípios do interior: Pacaraima, Caracaraí e Rorenópolis. Temos a projeção de construção de mais outros quartéis para atender alguns outros municípios, né? Tanto no sul do estado, que seria no Baliza, outro em Bonfim, né? Para que possa a gente fechar esse ciclo de atendimento, né? E o estado ele tem uma estrutura de tráfego um pouquinho mais complicada e a gente tenta dar o menor tempo resposta para atendimento à população. E hoje nós estamos trabalhando com essa projeção para poder atender o máximo do povo roraimense possível. Com relação a equipamentos, nós estamos muito bem, né? Temos recebido, através de algumas emendas parlamentares, bastante recurso,
o nosso setor de projetos está bastante atuante, né, através de uma coordenação que antes não existia, né? O atual comandante, juntamente com o governo do estado e outros parlamentares, têm abraçado a causa bombeiro para que a população realmente seja melhor atendida com esses equipamentos, com esses recursos que estão vindo. Temos caminhões também com 10 mil litros de água de capacidade. Temos quase 30 picapes, né, traçadas 4x4, que podem ser montados kits de combate a incêndio florestal na sua carroceria. Cada kit é como se fosse um tanque composto de 400 litros de água, que na impossibilidade de um caminhão entrar, esse carro tracionado ele entra, ele tem como se fosse uma pistola de água, que é bem interessante, com uma mangueira de mais ou menos 30 metros, que ele pode chegar onde o caminhão não chega. Nós estamos dotados hoje de 10 viaturas de resgate, né? Os resgates eles estão aí, a gente conseguiu já novamente colocar outra viatura do resgate nessa outra guarnição lá do Cambará, que antes nós não tínhamos, né? Infelizmente, né, nós não conseguimos colocar todos os resgates em operação, mas a gente tem tentado sempre deixar resgates extras para poder atender caso haja impossibilidade. Hoje nós temos um problema que é um pouquinho voltado à questão do pessoal. Humano mesmo, de recurso questão pessoal. humana. O último concurso público foi em 2013, né? Nós estamos na iminência de que aconteça um outro, que aí vai sanar essa problemática e nós possamos rodar com mais pessoas dentro das equipes, né? E colocar mais viaturas para atendimento à população nas ruas. Então as coisas estão acontecendo. O Corpo de Bombeiros está vivendo um novo momento, inclusive com relação à estrutura do seu quartel. Se for passar lá na frente do quartel do Comando Geral hoje, né, você vai ver que lá está em obras. A gente está se ajustando, a gente está modernizando não só a capital, mas também as companhias do interior. Em Pacaraima mesmo, né, nós temos um quartel hoje improvisado, mas que o novo já está em construção em uma área que vai ser somente o quartel do Corpo de Bombeiros, né? Já vamos iniciar também a construção dos quartéis, de fato, tanto em Caracaraí quanto em Rorainópolis, pois hoje eles funcionam em uma estrutura que não foi projetada para ser um quartel de Corpo de Bombeiros, né? Então a gente sente essa necessidade de ter uma identidade nossa dentro da nossa casa. A gente pegou uma estrutura já montada que não é o adequado para que nós exerçamos o nosso trabalho, mas as coisas estão mudando, estão acontecendo, né? E nós evoluímos bastante nos últimos 8 anos. Eu pergunto isso, Major, porque além de toda a estrutura que dispõe o Corpo de Bombeiros, ainda conta com essa parceria que você falou de outros órgãos também, nessa operação integrada. Acredito que os veículos da Polícia Militar de Roraima, em qualquer emergência, também podem ali, pelo menos levar, né, alguém, fazer esse socorro juntamente com o Corpo de Bombeiros. Ano passado, quando aconteceu essa... ano passado não, na verdade esse ano ainda, né? Que ainda teve, que parece que faz tempo, mas foi esse ano ainda que teve essas grandes queimadas aqui no início do ano em Roraima. Eu estava voltando de Rorainópolis e passando ali já na altura de Mucajaí, eu pude visualizar com os próprios olhos aquele incêndio assim nas queimadas, né, no lavrado, e pulando de um lado para o outro da BR, tanto é que o trânsito foi interditado ali na BR, né? E o Corpo de Bombeiros já agindo ali, fazendo aquele controle do trânsito com outras instituições, no caso a Polícia Militar, e é uma memória assim que ficou guardada na minha mente, né? Ver o fogo atravessando, né? Que é o fogo que pula, né? Que vocês falam, pulando de um lado para o outro na BR. E aí no momento ali que eu visualizava aquilo, eu pensava, né? Como é que esse fogo ele acontece, né? Do nada, assim, no lavrado, ou mesmo dentro da floresta amazônica, como aconteceu até, né? Chegou às margens ali. É um incêndio muitas vezes causado de forma intencional, esses incêndios criminosos, e como é que vocês conseguem ali investigar, descobrir, juntamente com outras instituições, e fazer essa orientação também, né? O senhor falou sobre o controle das queimadas junto com a FEMAR. E quando isso não acontece, onde sai também esses incêndios? De onde sai, aliás? Olha só, hoje, né, é muito difícil você não saber a origem do incêndio, principalmente o incêndio florestal. E é importante até a gente frisar que somente 1%, isso aí é literário, né, que 1% somente dos incêndios acontecem de forma natural. E é muito difícil acontecer aqui na nossa floresta, até porque ela é bastante fechada.
Hoje nós temos uma equipe, né, de peritos que sabem identificar, inclusive eu também sou um dos peritos florestais, que nós sabemos identificar aonde que inicia o fogo. No passado, nós tínhamos aqui, quando fazia uma investigação que nós vimos, tá acontecendo um incêndio na vicinal X. Chegávamos na vicinal X, no lote do seu menino lá, e ele dizia, não, o fogo começou ali no vizinho. E aí ficava nessa, chegava no vizinho, o vizinho dizia que era do outro, não achava. Hoje, né, já temos tecnologia de monitoramento, né? As imagens de alguns satélites, eles passam a cada 15 minutos. Então, nós conseguimos ver a evolução do foco desde o seu início, inclusive com as imagens, ali, né? Com foco de calor, imagens mesmo assim como se fosse uma fotografia, só que um pouco mais elevada. E também se já havia alguma preparação. A gente sabe que em alguns lotes as pessoas fazem a derrubada e organizam as leiras, né? Que são aquelas pilhas de madeira que ficam bem alinhadas, que são bem identificadas no satélite. Nem sempre é assim, né? Mas hoje, isso aí é a forma mais fácil de você identificar que já tinha intenção de queimar. E pelas imagens de satélite hoje, você consegue saber quando que iniciou, ou pelo menos naquele intervalo de tempo, né? E aonde que iniciou. E todas as propriedades rurais, legais, ela tem um cadastro, tem um CPF. Então, isso faz com que a pessoa comece a se sentir responsável e preocupada com o início de algum foco de incêndio dentro da sua propriedade. No Pantanal, em 2022, foi localizado um incêndio causado por pessoas que estavam fazendo turismo em determinada região. E foi configurado, foi constatado depois, através da visita em loco do perito, né? Localizou o local até redundante, mas identificou o local e tirou algumas fotos e verificou que coincidiam com as imagens do satélite. Foi ali. Hoje a gente sabe. Do turismo que eu digo ali, fez uma fogueira, né? Um churrasquinho ali. Exatamente. E aí esqueceu de apagar, ou não apagou bem. E a gente sabe que dentro das condições de baixa umidade do ar, alta temperatura, um fogo não muito bem apagado, ele pode reignitar e aí gerar o que gerou. E muitas vezes é isso que acontece aqui. Infelizmente também temos a cultura do fogo para poder limpar o seu terreno. E na maioria das vezes a pessoa não toma o cuidado ideal com esse fogo. Temos um horário para poder efetuar essa queima. Temos algumas medidas de segurança que são os aceiros para poder realizar aquela queima em determinada área. E o que acontece é que muitas vezes o proprietário daquele terreno ou daquele lote não realizam e não se atenta àquelas medidas de segurança necessárias. E fogo, vento forte, alta temperatura, muito provavelmente ele vai se espalhar e vai se expandir para as outras áreas que não estavam previstas. O vento, agora você falou de um ponto importante. A cruviana, que a gente chama Isso aqui é da madrugada. Mas o vento aqui do nosso estado, ele é muito forte, realmente. Esses dias eu até reparei que estava ventando bastante, ainda mais esse período, acho que agosto e setembro venta bastante, né? Então, o cuidado tem que ser redobrado. Exato. Esse período, como você falou que era o período da chuva do caju, né, é o período que a gente chama de interestações, né? Porque é um período intermediário entre as duas estações. Tanto agora de agosto para setembro, quanto de março para abril, é quando nós temos alguns probleminhas com relação àqueles vendavais, aquelas tempestades súbitas. O ano retrasado nós tivemos um problema no mês de setembro, com relação, inclusive caiu o muro da cadeia, tivemos problemas lá no bairro 3 de Setembro, no centro. Muitas pessoas foram afetadas, inclusive eu tive a casa dos meus filhos lá que caiu o muro pela madrugada. Nossa, traumático. Né? Foi um prejuízo e foi o transtorno também, fora o medo, né? Que quem estava perto lá não imaginava que aquilo poderia acontecer, e aconteceu. Então esse período é de bastante atenção para nós do Corpo de Bombeiros, inclusive ontem em reunião eu citei isso, né? Que esse período a gente não pode relaxar ainda, não dá para baixar a guarda. A gente está preocupado com o verão, mas o inverno ainda não acabou. Pode acontecer essa situação das tempestades, dos fortes vendavais, não somente aqui na capital, mas em alguns municípios do interior, que nós já temos histórico, inclusive, né, anterior, mas que podem acontecer. E vendo as previsões meteorológicas recentes, né, dessa semana, ainda tem acontecido algumas chuvas no norte do estado e no sul do estado também. Então, só comprovando que a gente ainda está nesse período ainda de interseção, né, intermediário entre uma e outra.
É um período de atenção, como o senhor falou, e aí tem até aqui, por exemplo, a FEMAR manda todos os dias para vocês, compartilha, né? Exatamente. O boletim, que se chama Boletim Hidrometeorológico. Que nome difícil, viu? Eu vi tanto que não tem mais dificuldade de falar. Já falou tanto. Já. Mas o que esse boletim ele revela para vocês? Além disso que você já citou, né? Sobre as previsões, o que tem, onde é que estão as queimadas, os focos de calor. O que isso ajuda vocês a agirem? Ajuda bastante, bastante. Ele é um boletim até bem consolidado, né? De várias fontes de informação. O meteorologista lá, que é o Ramon, da FEMAR, ele consolida várias fontes de informação como o IMET, inclusive o monitor de secas atualizou de ontem para hoje, já verificando que no mês de julho a gente teve uma seca moderada. Só que julho a gente estava em período de chuvas, né? Mas tem todas as informações do nível do rio, né? A possibilidade de chuvas para esse período aqui no estado de Roraima, a possibilidade de ocorrer o El Niño ou Laninha, quais são as probabilidades, velocidade dos ventos, temperatura, inclusive radiação solar, é bastante completo. Né? Exatamente. Eu já fiz a minha liçãozinha de casa mais cedo, todo dia pela manhã, ele manda inclusive antes das 7 da manhã. Exatamente. Então a gente acaba verificando porque praticamente tudo que nós possamos exprimir com relação ao monitoramento climatológico aqui do estado, a gente busca dos órgãos que trabalham com isso. Né? Nós somos bombeiros militares, né? A Defesa Civil ela precisa dessas informações, nós precisamos de outros profissionais de outras instituições também para que nos municiem, para que nós possamos atuar ante a emergência que pode surgir no socorro à população ou mesmo na fase de prevenção. Então, é só quase tudo esse boletim aí de informação importante para a gente. Ele, na verdade, é aquela lição de casa que tem que fazer todos os dias quando acorda de manhã. Interessante. Todo bombeiro, né? Quem está na Defesa Civil, né, tem que dar a devida importância e tem que verificar todos os dias como é que está e como é que pode vir. É prognóstico e diagnóstico, né? Até as altas temperaturas já revelam, né? Que significa que se aumentou a temperatura, mês passado, por exemplo, chegava ali a 35 graus, agora a gente já sente 40, sensação térmica. E detalhe, isso aí é temperatura à sombra, tá? Então... Na sombra. Temperatura na sombra, porque debaixo do sol, meu amigo, né? A gente realmente sente. A gente brinca aqui, mas é uma situação muito grave, muito séria, uma situação que coloca a população do estado de Roraima em risco, tanto na capital, ninguém está imune, né, às consequências dessas mudanças climáticas, ninguém está imune de sofrer, inclusive com as doenças causadas nesse período. O senhor falou da fumaça, que afeta ali muitos idosos, as crianças e também pessoas que têm comorbidade, já têm alguma dificuldade respiratória, até os animais criados, né, para subsistência da população do estado, que é o gado que morreu em decorrência dessas mudanças climáticas. Em relação à Secretaria de Saúde, existe também essa relação de poder estar ali atendendo, né, ou até mesmo orientando a população de como se preservar a essas doenças causadas por essas mudanças climáticas, pela fumaça, enfim. Sim, a Secretaria de Saúde também ela compõe, quando nós implementamos a sala de situação, ela também compõe o gabinete integrado, juntamente com outras secretarias. Como eu falei anteriormente, a gente precisa dos profissionais que são capacitados e que têm conhecimento técnico para poder nos prestar aquelas informações necessárias e até orientar a população. Assim como a CAER, na situação da água, né, quais são as medidas que possam ser tomadas ante a estiagem e falta d'água, a CAER nos proporciona, nos informa e também realiza, né, durante a operação. A CESAL ela também faz parte, também ela nos manda os informativos através da CGVS, né, que é a Vigilância em Saúde lá do Estado, né, e ano passado nós passamos algumas orientações à população. Né, a gente, como está vivendo, não tem como dizer a população, eu também sou população. A gente sabe que determinados horários não é ideal você realizar exercícios físicos, a prática do exercício físico por conta de uma possível insolação. O ideal também é sempre você se manter hidratado. Né? No período de mais baixa umidade do ar, como aconteceu no começo do ano, inclusive com a influência das fumaças, a gente orientava a população a ter aquela possibilidade do soro, que ficava aquele vapor dentro das casas, né? Para poder umedecer as vias aéreas. Então, isso acontecia. Hoje eu tenho o costume de ter isso também dentro de casa, no dia a dia dentro das mesmo. Minhas possibilidades. Aqueles que não possuem, né? Tentar minimizar, mantendo um pouco de umidade
nas suas roupas, né, na sua casa, para poder respirar melhor. Caso não consiga, procure o serviço médico de saúde. A gente sempre orienta nesse sentido. Não fique tentando só se manter na sua casa. Procure o sistema de saúde que vai te orientar e vai te prescrever qual a melhor forma para poder lidar com a situação do ressecamento, do problema respiratório, da insolação, mas com uma orientação básica, como cidadão roraimense, que a gente pode dizer evite a prática durante esse sol abençoado que nós temos aqui. É abençoado, mas tem que ter cuidado com ele. E sabe, só pegando o link, né, a gente, como eu falei anteriormente, a questão dos horários para a realização de queima. Geralmente é no começo da manhã ou no fim da tarde, justamente porque nós não temos um sol tão forte e também os ventos eles estão mais brandos. Aí muita gente não gosta de tocar fogo essa hora porque não vê queimar ou vai demorar a queimar. Mas a ideia é essa. Ele vai demorar a queimar, mas ele vai queimar bem. Controlado também. E bem também. Então é isso. A gente está conversando aqui, falando sobre essas previsões do período seco aqui no estado de Roraima, que já sofre também em outros estados do país. E eu vou deixar, Major, o senhor também fazer suas considerações, né? A gente já está aqui com algum tempo conversando, mas eu quero que você faça suas considerações, fale também sobre esses cuidados que a população deve ter em todo o território aqui do estado de Roraima. Eu vi aqui que o senhor, além de... Acho que todo bombeiro entende um pouquinho de cada coisa, né? Ali, quando se trata... A gente fala que é do alfinete ao foguete e bombeiro. Entende de água, de saúde, de clima, tem que entender de tudo para poder atuar com eficácia na proteção do estado de Roraima, da população roraimense. Então, vou deixar o senhor fazer suas considerações. Bom, pegando esse gancho, de fato, a gente é capacitado durante a nossa formação para fazer e aprender um pouco de tudo. Durante a nossa vivência profissional é que nós acabamos escolhendo uma área que você vai acabar se especializando. No meu caso foi defesa civil e incêndios florestais, né, que hoje é a minha especialidade. Mas nós somos psicólogos, nós somos analistas jurídicos, nós somos matemáticos, né, nós somos biólogos. São diversas situações que nos aparecem também. Também, né, nós somos muito bem formados e capacitados para tentar atender da melhor forma possível a população roraimense. E, nesse sentido, a gente precisa muito do apoio e do auxílio da população para poder minimizar e fortalecer o nosso principal objetivo, que é a prevenção ao sinistro. O bombeiro não trabalha apagando fogo. O bombeiro trabalha para que o fogo não venha a acontecer, né? E nós temos uma diretoria de prevenção e serviços técnicos que faz as vistorias nos prédios, né? Verifica se o extintor dos locais estão nos locais corretos, se tem saída de emergência, para que não aconteçam sinistros e eventuais fatalidades. Os sinistros são? Sinistros são as adversidades, os desastres, as tragédias. É um nome meio usado tecnicamente, Exato, né? A gente fala sinistro porque o negócio... prevenção a sinistro é o nosso lema, né? Então, nós trabalhamos para que não aconteça uma adversidade, um desastre ou um sinistro, que seja incêndio, que seja acidente. Tá? E a gente precisa do apoio da população. Nesse período que está se avizinhando, que é de estiagem, a gente orienta a população a já começar a se preocupar com o uso racional da água. A água é um recurso muito bom que nós temos a disponibilidade ainda aqui na região amazônica para que nós possamos utilizar de muitas formas. Mas a partir do momento em que começar a faltar água, e a gente acaba sempre pensando no nosso quadrado e imaginando que isso não vai afetar o outro que está aqui do lado, mas afeta. Hoje tudo é uma cadeia. Vamos usar a água da melhor forma possível, tá? Evitar essas atividades físicas durante o sol forte para poder preservar a sua integridade física. Procure exercitar em outros horários, mantenha-se bastante hidratado, evite atear fogo sem autorização. O período não favorece a eventuais ocasiões de fogo. E caso haja necessidade, faça da maneira correta. Solicite autorização do órgão ambiental, seja do município, seja do estado, que aí eles vão nos informar e o senhor vai estar, ou o senhor ou a senhora vai estar amparado da melhor forma possível de realizá-lo, quando vai ser realizá-lo e da forma mais segura possível para que não venham a sofrer as consequências de um incêndio mal realizado, né? E o seu terreno possa até ser embargado, você possa ser multado, porque acaba consistindo em um crime ambiental. Então, são as orientações que a gente passa à população e, além disso,
né? A gente não falou sobre a situação dos rios, né? O período do verão ele favorece até o nosso banho de rios, banho de igarapés. Isso já é um outro risco que acontece com eventuais afogamentos. Ano passado e no começo desse ano nós tivemos grande quantidade de afogados. Agora, nesse período de agosto, inclusive semana passada, nós já tivemos também um resgate de um afogado no banho do Cauamé. Ou seja, já iniciaram, o calor favorece isso. As pessoas vão tomar um banho no igarapé, nos rios. Isso, exato. E aqui em Boa Vista a gente tem essa facilidade do rio Cauamé, ele está margeando a nossa cidade, então cria-se vários balneários. A Defesa Civil do município, juntamente com o Corpo de Bombeiros, eles têm um acordo de cooperação em que a gente atua em alguns balneários justamente de forma preventiva. Então, respeite as orientações do guarda-vida do local e, caso não haja, mantenha aquela segurança de que quando você estiver com criança, você mantenha a distância máxima de um braço e nunca perca a criança de vista e, de preferência, não ingira bebida alcoólica. É esse ponto que eu ia perguntar. Isso vai fazer você mudar, né, a sua resposta psicomotora, sua percepção da realidade. Então, muitas vezes você vai ficar até um pouquinho mais valente, vai querer enfrentar uma correnteza. Também. Exatamente. E isso não é recomendável. A gente orienta a população que tenha todos esses cuidados ao realizar os seus banhos nos rios e balneários, além de outras orientações que vão advir durante esse período por nós do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado. Já tem situações que não são controladas, como a questão climática e o nível dos rios. E aí essa situação que pode ser controlada, que é não se colocar em risco em um igarapé, em um rio, eu acho que deve ser da consciência mesmo de cada um, né? Isso, a gente precisa da ajuda da população, né? Nesse 1%, né? Para que a gente possa tratar da melhor forma possível. Contra a natureza e São Pedro, de fato, a gente só tem que se preparar. Então é isso, eu agradeço a sua participação, ter aceitado o convite e vir trazer todas essas informações, explicar, na verdade, o trabalho de atuação do Corpo de Bombeiros de Roraima, juntamente com todas as outras instituições, né, e as parcerias para funcionar a Operação Verão Seguro aqui no estado. E eu espero realmente que esse ano seja bem mais ameno, né? Todos nós esperamos que não soframos tanto quanto sofremos no último período seco. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, é um trabalho assim, muito louvável, né? Um trabalho heróico, a gente até fala que bombeiro é o herói, né? Que se coloca ali em risco também, e eu acho que vale a pena a gente lembrar o telefone também. Com certeza, o telefone que salva é o telefone 193. E o 190, caso o 93 não funcione, e o WhatsApp 984066201. Muito obrigada, Major. Conversei aqui com o Major Emerson, que está aqui representando o Corpo de Bombeiros de Roraima, né? O comandante Anderson, né? Gouveia Lima, pronto. Emerson Gouveia Lima, que é chefe de gabinete do Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo até aqui. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Então é isso, a gente vai encerrando este momento aqui, uma conversa muito esclarecedora, muito informativa, e eu agradeço a sua companhia. E vale lembrar que, se você quiser acompanhar também outros programas produzidos pela Rádio Defensoria, basta pesquisar aí tanto no Deezer, no Spotify e no YouTube, Defensoria RR. Mais uma vez, obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!